A Península Italiana era formada por diferentes reinos, ducados, repúblicas e principados. Ao norte italiano, austríacos ficavam por ali, cada território com suas moedas e políticas, inclusive idiomas. Tudo desconexo, só que de forma predominante a economia italiana era com base no agro. Tirando o reino de Piemonte e Sardenha, que tinha indústrias, muitos inspirados na Revolução Francesa tentaram unificar a Itália, teve falhas, mas persistiram. Houve conflitos onde esse cara muito importante, chamado Giuseppe Garibaldi, liderou várias tretas que unificou Toscana, Parma, Modena, Nápoles. Sendo assim, juntando essa treta de Garibaldi com outros movimentos, o norte e o sul da Itália foram ligados e em 1861 foi criado o Reino da Itália. Alguns territórios, tipo Roma e Veneza, estavam faltando serem anexados, só que em paralelo outro movimento de unificação estava acontecendo, a alemã, que estava de treta com os austríacos. Esses caras da Áustria estavam dominando Veneza, e o movimento alemão deu uma força para os italianos. Quando estourou a Guerra Franco-Prussiana nos anos 70, o exército italiano dominou Roma e estava sob domínios de Napoleão III, e toda essa bagunça que eu estou contando teve uma das consequências a imigração italiana para Estados Unidos, Argentina e Brasil. Vamos lá, tenho certeza que você tem um amiguinho ou você mesmo que tem sobrenome italiano. Aqui em São Paulo é de monte, cara. Os anos 60 do século XIX já tinha seus imigrantes italianos. E quando chegavam no Brasil era bem complicado, porque as condições de trabalho eram péssimas. E eram famílias bem numerosas, com 12 pessoas, que trabalhavam em lavouras, principalmente no interior de São Paulo. Alguns encontraram a prosperidade. Dentre eles, um senhor chamado Francesco Matarazzo, dono de várias indústrias, onde muitos funcionários moravam no Brás, tradicional bairro paulistano. Um salto aqui para 1914, precisamente em agosto, o Torino e o Pro Vercelli vieram fazer uma excursão para enfrentar os times da Liga Paulista. Segundo as informações dessa fonte, foram contados 6 jogos e 6 vitórias para o Torino, com destaque um 3-0 em cima do Corinthians, e depois na revanche ganhou novamente 2-1. Já o Pro Vercelli teve 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates, pelo menos aqui em São Paulo. Alguns caras ficaram entusiasmados com o futebol dos times italianos, por isso, Luigi Marzio, Vicente Ragognetti, Luigi Servo e Ezequiel Simoni tiveram uma ideia brilhante de fundar um clube que representasse o povo italiano que morava aqui em São Paulo. Vincenzo Ragognetti, que publicou no Fanfula, que era um órgão de imprensa voltado à comunidade italiana, o interesse com esse ideal e um convite para quem tivesse interessado. Reuniões aconteceram e o clube poderia ter sido fundado dia 19 de agosto. Todavia, faltavam algumas questões que no dia 26 de agosto de 1914 foram resolvidas e no Salão Alhambra, ali pela Praça da Sé, na antiga Rua Marechal Deodoro, número 2, em 46 pessoas, o Palestra Itália foi criado. A palavra palestra vem do grego, que significa escola ou academia. Muitas pessoas foram responsáveis pela criação. O primeiro presidente foi Ezequiel Simoni, e a primeira partida oficial só veio acontecer no dia 24 de janeiro de 1915, pois o Palestra queria uma preparação melhor para iniciar suas atividades no futebol. De início, eles se reuniam na Vila Mariana para treinar, e essa primeira partida foi vencida pelo Palestra por 2-0 contra o Savoia, no atual município de Votorantim, com gols de Bianco e Allegretti, ambos de pênalti. Sendo assim, Bianco, o primeiro jogador que fez gol com a camisa do Palestra. O primeiro título só veio 6 anos depois, após a sua fundação, pelo Campeonato Paulista, vencendo o Clube Atlético Paulistano, o tetracampeão estadual, por 2-1. No mesmo ano, muito pelo apoio da Companhia Matarazzo, o Palestra adquiriu um terreno importantíssimo, onde foi construído o Parque Antártica. Mas um parênteses aqui, que antes de tudo isso acontecer, em 1917, houve o primeiro jogo entre Palmeiras e Corinthians, vencido pelo Palmeiras por 3-0. Hat-trick de Caetano. E em 18, devido à epidemia da gripe espanhola, o Palestra ofereceu suas instalações e apoiou demais as vítimas, ganhando muita simpatia do povo. Voltando e indo para 22, na sua primeira partida internacional, goleou a seleção paraguaia por 4-1, amistoso realizado na Chácara da Floresta, e com a vitória, o Palestra conquistou a Taça Guarani, conquistou seu bicampeonato. O início dos anos 30 foi bem complicado para os adversários. Em 1932, 33 e 34, o tricampeonato paulista. Em 32, um 8-0 contra o Santos, e em 33, um 8-0
4-0 em cima do Corinthians. A primeira reforma do Palestra foi bem aí em 33, com arquibancadas de concreto e um espaço de associados, sendo na época o estádio mais moderno do Brasil. Na inauguração do Pacaembu em 1940, o Palmeiras venceu por 6-2 o Coritiba. E essa década de 40 ficou muito na história. Era março de 1942 e o mundo estava sob conflito da Segunda Guerra Mundial. De um lado, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, do outro, Alemanha, Japão e Itália. O Brasil tinha como chefe de Estado Getúlio Vargas, onde proibiu as instituições de usarem nomes que têm a ver com Alemanha, Japão e Itália, qualquer país integrante do eixo. Sendo assim, o Palestra Itália, que quase deixou de existir no seu começo, durante os eventos da Primeira Guerra Mundial, devido a alguns jogadores terem sido convocados para defender a Itália durante a guerra, na segunda quase deixou de existir de novo devido a essa lei, mas os conselheiros tiveram a ideia de tirar o Itália no nome e colocar São Paulo, ficando Palestra São Paulo. E não colou, porque o próprio povão pegou no pé, chamando-os de traidores da pátria, etc. Coisas do tipo. Até alguns da imprensa, que mesmo sabendo que a palavra palestra era grega, enchiam o saco. Só que o Palestra teve a brilhante ideia de trocar seu nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras, até homenageando a extinta Associação Atlética das Palmeiras, não trocando o tradicional P do uniforme verde e de seu escudo. Isso a uma semana de jogar contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista, podendo dar o título antecipadamente para o Palmeiras. Era a penúltima rodada do campeonato. De um lado, a tensão de como o público ia receber o novo Palmeiras, o antigo Palestra. Do outro, a euforia de um time que contratou Leônidas da Silva, o grande craque brasileiro da época. No dia 20 de setembro de 1942, durante a entrada da partida, o Palmeiras entra sob comando de Adalberto Mendes, capitão do exército, intimidando possíveis ataques de acusações, etc. Só que quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras conquistou o título, vencendo a partida por 3-1. E só não foi campeão invicto porque perdeu a última rodada para o Corinthians. E em 42, por ter sido o melhor nos confrontos diretos contra o Corinthians, contra o São Paulo, conquistou o troféu campeoníssimo, no qual também adquiriu esse apelido. Conquistando os campeonatos paulistas de 44, 47 e 50, se consolidou como o maior campeão do estado. Sendo que em 49, o hino foi criado por Antônio Sergi, ex-maestre italiano naturalizado brasileiro, e toda a letra é inspirada na arrancada heróica. Só que agora eu quero falar de um assunto que muita gente se incomoda, que é o torneio de 51. Velho, a zoeira faz parte do futebol, isso aí realmente é algo que, não tem jeito. Se não fosse isso aí, iam arranjar outra coisa. Só que para o palmeirense, para torcedor de qualquer time que vê isso aqui, nada vai atrapalhar a história do seu clube. Cara, olha quantas conquistas eu falei do Palmeiras, até chegar em 51. Momentos que só o palmeirense pode sentir. E a maior conquista é o orgulho que você tem do clube do seu coração. Mas falando da Taça Rio de 51, o torneio foi apoiado por Jules Rimet. Sim, todo apoio pelo chefão da FIFA. Torneio disputado no Brasil com 8 equipes, divididos em 2 chaves de 4 equipes cada um. Dentre essas equipes, o Vasco da Gama, Áustria Viena, Nacional do Uruguai, Sporting de Portugal, Palmeiras, Juventus da Itália, Estrela Vermelha da Iugoslávia e Olympique de Nice, equipe francesa. Os 4 primeiros que eu falei jogaram no Rio de Janeiro e os 4 últimos aí que eu falei, o grupo do Palmeiras, jogou em São Paulo. Ao final da fase de classificação, Palmeiras e Juventus tiveram que decidir o título. O Verdão venceu o primeiro jogo por 1-0, com um gol de Rodrigues, no Maracanã. E o segundo jogo, também no Maracanã, no dia 22 de julho, foi empate em 2-2, com o Palmeiras fazendo gol, com Rodrigues e Liminha. Só que o Palmeiras, dos anos 50, conquistou muitos títulos. Taça Cidade de São Paulo, Campeonato Paulista, Torneio Rio-São Paulo, Super Campeonato Paulista, onde no final da década de 50 e toda a década de 60, um grande rival estava surgindo, o Santos, que tinha o Pelé, e o Palmeiras conseguia bater de frente com a primeira academia. Mas por que primeira academia? Porque os caras que estavam jogando bola ali davam aula. Era muita classe com a bola no pé. Na época, repetindo, em que o Santos tinha Pelé, Valdir de Moraes, Djalma Dias, Djalma Santos, Servilho e tantos outros, mas o principal, o símbolo,
daquela primeira academia, sem dúvidas, era Ademir da Guia. O homem era um maestro em campo. E esse Palmeiras era tão brabo que em 65, todo o elenco, comissão técnica, vestiu a camisa da seleção brasileira por 90 minutos. Na inauguração do Mineirão, vencendo a partida por 3-0 contra o Uruguai. A primeira e única partida que um time inteiro com reservas representou a seleção brasileira. Cara, isso é muita coisa. E vem as taças também. Logo em 60, o Palmeiras conquistou a Taça Brasil, torneio nacional que reunia os campeões estaduais. Do mesmo campeonato, também teve o título em 67. No mesmo ano, em 67, também conquistou a Taça Roberto Gomes Pedrosa, onde conquistou também em 69. O Robertão, como era conhecido, apesar de ter sido organizada pelas federações paulista e carioca, reuniu times, por exemplo, a dupla Grenal e também a dupla de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Tudo bem, tem 4 edições, mas o Palmeiras é o maior vencedor desse modelo. A CBF considera como nacionais e por isso o Palmeiras já era tetracampeão brasileiro. Não demorou muito para a formação da segunda academia, que contou também com Dudu e Ademir da Guia, remanescentes da primeira. Uma curiosidade é que o Dudu é tio de Dorival Júnior, time que foi 3 vezes campeão paulista, uma delas de forma invicta, bicampeão brasileiro, faturou 2 troféus Ramon Carranza, vencendo o Espanhol em 74 e o Real Madrid em 75, entre outras taças. Desta segunda academia surgiu ídolos como o goleiro Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Leivinha, Edu Bala, César Maluco e Ney, e depois Jorge Mendonça. Quer dizer, o Palmeiras já era ex-campeão nacional, e o título do Paulistão de 74 veio com um gostinho mais do que especial, aumentando para 20 anos o jejum de títulos do arquirrival Corinthians. A década de 80 veio sem conquistas. Chegou a participar da final do Campeonato Paulista de 86, vencendo na semifinal Corinthians por 3-0, mas perdendo por uma surpreendente Inter de Limeira. No mesmo ano, no dia 29 de outubro, em um duelo contra o Santos, a torcida rival começou a gritar porco, xingando o palmeirense, que respondeu porco olê olê olê. E assim, após a partida, na revista Placar, Jorginho Putinati estava na capa segurando um porco no colo. O novo mascote foi muito bem aceito. O Palmeiras também ficou 68 jogos sem perder em casa, entre 23 de fevereiro de 86 até 16 de setembro de 90, 44 vitórias, 24 empates. Em 88, em um terreno cedido pela Prefeitura de São Paulo, construiu o seu CT, assim igual ao São Paulo, rivais e vizinhos. Os anos 90 começou com uma parceria de ouro com a Parmalat, dando fim a 16 anos de jejum de títulos, vencendo o Corinthians por 4-0 na final do Paulistão de 93. Isso no segundo jogo, porque no primeiro o Palmeiras perdeu pro Corinthians por 1-0, gol do Viola, que imitou um porco, e aí o Luxemburgo motivou os jogadores ainda mais para fazer essa goleada aí. Logo após veio o título brasileiro de 93 contra o Vitória, e no ano seguinte venceu o Campeonato Brasileiro novamente, batendo no Corinthians. Primeiro jogo 3-1 e segundo 1-1, com uma bela atuação de Rivaldo. No mesmo ano de 94, na Libertadores, o Palmeiras não levou o campeonato, mas goleou o Boca por 6-1. 2 anos depois veio o maior aproveitamento do Campeonato Paulista, orquestrado por Djalminha. Esse cara jogava demais, mano. Foram mais de 100 gols. O melhor aproveitamento da história na era profissional, 92,2%. 27 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tinha o Kleber, o César Sampaio, o Zinho, o Evair. Veio a conquista da Copa Mercosul e a Copa do Brasil em 98. Em 99, com Xará, Luiz Felipe Scolari, um time que contava com Arce, Júnior, Alex, Paulo Nunes e Osés, e os jogadores antigos que citei. O Palmeiras conquistou a Copa Libertadores da América e a consagração de São Marcos. Fala aí, é o maior ídolo do clube? Qual que é o maior ídolo do Palmeiras pra você, na sua opinião aí? Bateu o Deportivo Cali nos pênaltis, onde o Marcão era especialista, sendo que no chaveamento tinha derrotado o Vasco nas oitavas, que era o atual campeão, o Corinthians nas quartas, nos pênaltis, e o River Plate na semifinal. Para fechar a década gloriosa, em 2000, venceu o torneio Rio-São Paulo e a Copa dos Campeões. Sendo assim, pela Federação Paulista de Futebol e por jornais importantes do país, o Palmeiras foi considerado o campeão do século XX do futebol brasileiro. Só que o fim da era Parmalat foi muito sombrio. Problemas administrativos, políticos, que começaram a assombrar o Verdão, culminou para o rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 2002. No mesmo ano em que o ídolo Marcos se sagrou campeão mundial pela seleção brasileira,
sendo goleiro titular. Só que no ano seguinte subiu. Veio 8 anos de jejum aí sem títulos, até 2008, onde conquistou o Campeonato Paulista, com o Lucha de volta. E um time que contava com Edmundo e Valdívia, goleando a Ponte Preta na final por 5-0 no Palestra Itália. O próximo título veio em 2012, a Copa do Brasil, comandado por Luiz Felipe Scolari, que estava de volta no ano de 2010. 11 títulos de nível nacional. 1-1 no Couto Pereira contra o Coritiba e na Arena Barueri, em que o Palmeiras estava usando porque o estádio estava em reforma, venceu por 2-0. Porém, no Brasileirão, o Palmeiras caiu de novo, mas disputou a Série B em 2013 e subiu para a Elite em 2014. Isso no ano de seu centenário, em que recebeu de presente um estádio multiuso, muito moderno, o tão conhecido Allianz Parque. E durante esse período, o financeiro, o jurídico, a comunicação, o marketing passou por um processo de profissionalização. Então não foi só o estádio que ficou moderno. Junto desse Palmeiras do século XXI, também foi modernizada a categoria de base. Cara, foi mudança total. Além disso, em 2015 veio a Crefisa, a nova grande parceira do Verdão. E no mesmo ano veio o título da Copa do Brasil em cima do Santos, com direito a gol de Fernando Praz nas penalidades. Com o técnico Cuca, no ano de 2016, o Palmeiras faturou o Campeonato Brasileiro, quebrando um jejum de 22 anos sem vencer o campeonato. E em 2018 veio outro Campeonato Brasileiro, com o técnico Luiz Felipe Scolari. Felipão pode ser considerado o maior técnico da história do Palmeiras? Bem, vamos com calma. Na temporada 2020, com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras quebrou um jejum de 12 anos sem títulos estaduais. E um pouco antes dos mata-matas da Libertadores do mesmo ano, o Palmeiras anunciou Abel Ferreira como novo técnico. E aí, o que teve de rival brabo, nervoso até hoje é demais da conta. Pensa num cara vencedor. Eu sou fã, confesso, do Abel Ferreira. É uma personalidade diferenciada, que ajudou a conduzir o Palmeiras até a final da Libertadores contra o Santos no Maracanã. Com gol de Breno Lopes, o Palmeiras foi bicampeão. Naquela temporada veio uma Copa do Brasil também, conquistada em cima do Grêmio. E não demorou muito para o Tri, que veio com sabor especial na final contra o Flamengo, com o Daverson fazendo o gol do título. Palmeiras tricampeão da Libertadores, com histórias de superações, tradições, o maior vencedor em títulos nacionais. E essa marca gigante até hoje tem como seu maior artilheiro Heitor, com 323 gols. E o Divino foi aquele que mais vestiu a camisa alviverde. É um time que adora clássico, como o Clássico da Saudade, nome dado por causa dos times que o Pelé e o Ademir da Guia estavam, que os mais velhos devem estar cheios de saudade de ver um futebol como aquele. O Palmeiras tem uma ampla vantagem, já o Choque Rei é muito equilibrado, e o Derby Paulista uma vantagem pro Palmeiras. Só que esse aqui, se tratando de mata-mata, o Verdão é que manda. E eu quero fazer um conteúdo a respeito dos clássicos. Tem história pra caramba, e o Palmeiras é enorme na nossa história do futebol brasileiro. E vou ficando por aqui. Se puder, deixa seu like pra interagir com o canal, deixa um comentário aí de onde que você é, qual é o seu ídolo palmeirense, compartilhe o vídeo com outros palmeirenses, ou até algum amigo seu que é São Paulino, corintiano, flamenguista, que tem vídeo aqui no canal. Eu quero eternizar a história do nosso futebol, como chegamos até aqui. Vou fazer doc de todos os clubes, ao menos esse é o meu propósito. Por isso, eu agradeço demais a sua força, valeu, é nóis, tamo junto.